Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido pelo Instituto Nacional das Empresas de Segurança Privada, em parceria com a Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada e Transporte de Valores, a FENAVIST. Eu me chamo Soraya Cardoso, sou advogada tanto do Instituto Nacional como da FENAVIST, e hoje eu, em companhia com meu parceiro e companheiro, Dr. Juliano Costa Couto, vamos intermediar uma mesa redonda, para falarmos aí sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, doutor Juliano, fique à vontade para se apresentar. Bom dia a todos, bom dia, Soraya, e uma alegria estar aqui em mais esse evento, que a FENAVIST demonstra, junto com o Instituto, a sua preocupação em fomentar conhecimento, fomentar cultura, e mais ainda nessa área da Lei Geral de Proteção de Dados, instituição essa indispensável. E hoje teremos as participações da doutora Natália Vitória, da W. Faria Advogados, doutor Carlos Lima, do Daneman Simpson, doutora Adriana Saliba e Jordana Adjuto, lá da Agile for All. São pessoas que têm já experiência na instituição e implementação das políticas tecnológicas e jurídicas da Lei Geral de Proteção de Dados. Será uma honra, Soraya, compartilhar com você mais uma vez um evento aí para o Instituto e para a FENAVIST. Uma alegria de terça-feira. Obrigada, doutor Juliano. Então, até para a gente otimizar o nosso tempo, que eu acho que teremos muitas informações a dar, para alinhamento, nós vamos ter aí, então, a duração máxima de 2 horas de evento, sendo que o primeiro momento será de exposição. Então, iremos fazer algumas perguntas aos nossos participantes e integrantes da mesa redonda, e, na sequência, abriremos para perguntas dos nossos participantes aí no chat. Então, eventuais perguntas, a gente pede aí para que os senhores coloquem no chat do YouTube. E, enfim, damos início aí com a doutora Natália Nastri, representante do escritório da W. Faria Advogados, parceiro do INACEP. Então, doutora Natália, fique à vontade para melhor se apresentar e, na sequência, daremos início às nossas perguntas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Soraya. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho sobre a LGPD. Obrigada, INASEP, FENAVIST, pelo convite, pela organização do evento, Bom, eu sou a Natália Nastri, sou advogada sênior do escritório da W. Faria e sou responsável, então, por questões preventivas, tanto de compliance LGPD, assessorando tanto na implementação como no aprimoramento aí de programas de compliance de privacidade de dados. Obrigada pelo convite, pessoal. Alegria nossa. Muito obrigado aí pela presença. E aí a gente já começa com as perguntas, Soraya? Isso mesmo, doutor. Pode ficar à vontade. Beleza. Natália, uma dúvida que tem, que a gente gostaria aqui de levar ao conhecimento aqui dos colegas, a LGPD ela teve uma vacácio longa, quase foi prorrogada, até pela pandemia. Quando que ela começa a ser exigível? Quando que ela começa a poder servir como um instrumento de punição pecuniária ou mesmo aquelas outras punições que existem na norma de proibição de gestão do banco de dados e tal. Então, assim, qual a data de início de vigência e a partir de quando as empresas podem ser punidas por descumprir a LGPD? Perfeito, doutor Juliana. Pergunta importante, Realmente a gente teve vários percalços aí para a vigência, para a entrada em vigor da LGPD. Então, em setembro de 2020, teve realmente a sanção presidencial da Lei 14.058, que trata aí da vigência da LGPD, de modo aí que ela entrou em vigor a partir de 18 de setembro de 2020. Mas aí a exceção foram os artigos aí justamente relacionados às sanções administrativas, que vão entrar em vigor apenas em 1º de agosto desse ano. Eu vou aproveitar, vou tentar compartilhar aqui minha tela com vocês, com uma timeline para ajudar a compreender os marcos aí temporais mais relevantes da LGPD. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá. Pessoal, vocês só me avisem, por gentileza, se vocês estão vendo minha tela. Estamos sim, doutora. Perfeitamente. Perfeito. Obrigada. Pessoal, então foi o seguinte, em 14 de 8 de 2018, a gente teve a publicação do texto original da LGPD,
com a previsão de entrada em vigor em fevereiro de 2020. E aí, em julho de 2019, veio a Lei 13.853, que estabelecia a entrada em vigor aí dos artigos que criam a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para dezembro de 2018. E 24 meses depois da sua publicação, os demais artigos da LGPD. E aí, né, na sequência, vocês podem perceber que são muitos marcos temporais, né, para a entrada em vigor da LGPD. Em abril de 2020, a gente teve a medida provisória aí 959, que sugeria, então, justamente a prorrogação da entrada em vigor dos demais artigos para maio de 2021. E aí, na sequência, em julho de 2020, então, com a Lei 14.010, que foi originada aí do projeto de Lei 1.179, prorrogou a entrada em vigor justamente das sanções administrativas, né, que são os artigos aí 52, 53 e 54 da LGPD, para 1º de agosto de 2021. E aí, na sequência, né, em 26 de 8 de 2020, o Senado Federal entendeu aí como prejudicado esse artigo da medida provisória 959, que prorrogava, né, os demais artigos para maio de 2021. Então, aí, quando a gente tem a sanção presidencial da Lei 14.058, permitiu já a entrada imediata em vigor da LGPD em 18 de setembro de 2020, salvo daquelas sanções administrativas, né, que foram realmente adiadas, né, dos artigos 52, 53 e 54. E aí ocorre, pessoal, que além de tudo isso, né, de toda essa movimentação, a gente ainda tem no horizonte aí uma possibilidade de novo adiamento aí, porque a gente tem um projeto de lei número 500, que foi proposto aí em fevereiro desse ano, então fevereiro de 2021, que propõe que as multas administrativas de natureza financeira sejam adiadas para janeiro de 2022. E isso justamente, como o doutor Juliano pontuou, ela foi fundamentada justamente pelo contexto de pandemia que estamos inseridos, né? Eu parei de compartilhar minha tela, pessoal, só para... Agora sim, doutora, parou. Perfeito, perfeito. Estou aparecendo de volta? Sim. Perfeito. Então, esse projeto de lei ele veio justamente nesse contexto, né, fundamentado por questões aí da pandemia, de que a gente está inserido, né, e a pandemia reflete, consequentemente, em reflexos sociais e financeiros muito difíceis, né, impôs e continua impondo, né, um cenário de muitas dificuldades, e a lei destaca essa situação e de que não se pode ter a expectativa de que em agosto desse ano todas as empresas aí que tratem de alguma forma os dados pessoais que são protegidos pela LGPD estejam aí totalmente adequados às diretrizes da LGPD, né, uma vez aí que se quer, né, considerando as condições econômicas que estão impostas, eventualmente nem tem um próprio sustento de suas operações. Então, esse projeto de lei vem justamente aí nesse cenário. Mas aí é importante destacar que mesmo que esse projeto de lei seja aprovado, ele permite que todas as outras medidas sancionatórias sejam aplicadas a partir de agosto, né? Então, a partir de 1º de agosto. Então, assim, uma advertência, a publicidade aí da infração quando comprovada, a imposição da limitação dos dados pessoais, né, pela ANPD, elas podem ser impostas, né? O projeto de lei, ele trata especificamente da postergação das multas de natureza financeira, né? Qualquer das outras sanções administrativas vai poder ser aplicada a partir de 1º de agosto, mas isso a gente ainda não sabe se vai ser aprovado ou não, né? Vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos, realmente. Perfeito, doutora. Além disso, nós temos visto muitas confusões com relação aos tipos de dados, né, que especificamente a nova lei protege. A senhora poderia nos explicar um pouco melhor sobre esses dados? Claro, doutora Soraya. É importante, né, a pergunta, porque a LGPD, ela garante a proteção de todos os dados que os titulares sejam aí pessoas naturais, em qualquer formato, né, então físico, digital, né, hoje a gente está completamente inserido no mundo digital, então qualquer forma que esse dado do indivíduo esteja aí, né, em qualquer formato, ela vai proteger esse dado. Então aí a gente pode entender também que a LGPD não alcança os dados aí em que os titulares sejam pessoas jurídicas, né, que sejam empresas, é realmente a proteção
do dado referente ao indivíduo, à pessoa física, né? E aí a gente pode se perguntar, mas o que vai ser esse dado pessoal, né? O dado pessoal, ele vai ser qualquer informação relacionada à pessoa natural, que vai ser o titular desses dados e que ela possa ser identificada, né? Ou tornar-se identificável, né? E segundo a LGPD, também vão ser aí igualmente considerados como dados pessoais aqueles aí utilizados para a formação de perfil comportamental de uma pessoa, né, quando você consegue identificá-la. E aí a gente pode dar alguns exemplos, viu, Soraya? De identificação direta, por exemplo, a gente pode ter um CPF, a gente pode ter um título de eleitor, um RG, né, identificação indireta, eu posso associar informações, né, então um endereço residencial relacionado à formação da pessoa, à profissão da pessoa, né, um endereço associado à idade, né, qualquer coisa que permita, de forma que eu associe e destaque de dentro de um grupo de pessoas exatamente aquele indivíduo, né? Então, vamos supor, provavelmente, no endereço da Moca, que eu sou aqui da Moca, em São Paulo, eu passo o meu endereço, né? Eu tenho informação do meu endereço, e aí associo a informação com a minha profissão de advogada, com a minha idade, com o meu sexo, dentro do contexto de pessoas que moram no mesmo endereço, eu vou poder ser especificamente identificada, destacada do grupo aí de pessoas que moram no mesmo endereço. Então, eu me tornei identificável. E também temos dados pessoais sensíveis, né, Soraya? E que a LGPD conferiu uma proteção ainda maior, né, por serem diretamente relacionados a aspectos mais íntimos da personalidade do indivíduo, né? E o que são esses dados pessoais sensíveis? São aqueles justamente relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização, né, de caráter religioso, filosófico ou político, né, um dado referente à saúde ou à vida sexual, né, um dado genético ou biométrico, são todos dados pessoais sensíveis e que a LGPD confere ainda maior proteção. Né, e o que a gente pode trazer como exemplo? Religião, ficha médica, a digital do indivíduo, né? E para concluir esse ponto, essa sua pergunta, Soraya, é importante esclarecer que a LGPD fala em tratamento de dados pessoais como toda operação realizada com dado pessoal, né, de forma bastante abrangente. Então, a coleta, o acesso, a classificação, o compartilhamento desse dado com terceiros, né, a divulgação, a distribuição, o próprio arquivamento, armazenamento de um dado pessoal está abrangido aí como um tratamento e vai ser protegido e deve seguir as diretrizes da LGPD. Perfeito, doutora Natália. Doutor Juliano? Os desafios não são poucos, né, Natália? A gente começa agora a maturar, né, o que a lei qualificou como dados sensíveis, né, como dados pessoais, e acho que a sociedade vem crescendo sua consciência nisso. Agora, o seguinte, mesmo tendo você até mostrado de uma forma muito didática e objetiva a questão dos efeitos temporais da norma, como que se realizará a fiscalização dessa lei? E eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha um pouquinho mais, talvez, complicada, que é a seguinte: quando a gente fala das penalidades da norma, serão punições que virão da Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Beleza. Mas como a lei já está em vigor, os direitos e deveres também, se uma empresa aí der bobeira, vazar os dados, maltratá-los, digamos assim, e um particular se sentir ofendido na sua esfera de direitos, com a lei como está hoje, existe alguma ação judicial que possa ser feita? Obrigado. Ótima pergunta, viu, doutor Juliano? Com certeza, né? A lei já está em vigor, e o que a gente está falando que vai entrar a partir de setembro, né? De agosto, perdão, desse ano, são as sanções administrativas, né, que a LGPD prevê. Considerando que o restante da lei já está em vigor, qualquer titular de dados que se sinta aí violado de qualquer forma pode acionar o Poder Judiciário, né, e pode fazer valer já a lei LGPD, com toda certeza, né? Então, independente das sanções administrativas terem sido postergadas, as medidas judiciárias cabíveis já estão aí valendo, né? E aí já vou aproveitar, vou emendar, doutor Juliano, com a questão da fiscalização,
Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão da administração pública aí responsável justamente por cuidar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, né, e isso em todo o território nacional. A NPD, ela vem aí dentro de uma estrutura que integra a Presidência da República, mas que ela tem autonomia técnica e decisória para aplicar as diretrizes da LGPD, né, e até importante essa questão da fiscalização, porque o regimento interno da NPD foi recentemente publicado, né, foi no mês passado, em 8 de março de 2021, e através aí da primeira portaria, então, emitida pelo Conselho Diretor da autoridade, ela estabeleceu o que foi chamado de órgãos específicos singulares. E entre eles, aí, existe a área de coordenação geral de fiscalização, que é justamente a área que vai ser responsável, então, por efetivamente fiscalizar e aplicar sanções aí administrativas no caso de alguma violação da LGPD. As responsabilidades aí dessa coordenação geral de fiscalização, elas foram estabelecidas no artigo 17 do regimento interno da NPD, né, e o inciso primeiro é justamente o que estabelece de forma específica a obrigação de fiscalizar e aplicar essas sanções. Maravilha, doutora. Agora, uma dúvida que está sendo bem recorrente é como a empresa, né, comprova que ela está garantindo a proteção dos dados. Perfeito, Soraya, ótima pergunta também, viu? Na verdade, a empresa vai ter que comprovar aí um conjunto de medidas, né? Vai ter que adotar um conjunto de medidas e procedimentos aí, através de regras, de boas práticas e de governança em proteção e privacidade de dados, que estabeleçam aí diretrizes de forma mais completa possível, né, sobre todos os procedimentos, né, referentes à proteção e ao tratamento de dados pessoais, né, que a empresa adote, né, estabelecendo aí um programa de governança em privacidade efetivamente, né, que inclua políticas, os procedimentos internos, toda a documentação relacionada, né, é importante que tudo é integralmente registrado pela companhia e formalizado, né, para conseguir comprovar efetivamente que a empresa adota essas medidas. E é importante também que esse programa ele deva considerar aí, no mínimo, alguns pontos aí bastante relevantes, tá? Demonstrar o comprometimento justamente da empresa em adotar esses procedimentos, né, e essas políticas que assegurem aí o cumprimento de forma abrangente da LGPD, assim como da proteção dos dados pessoais que ela trata, né, que seja justamente aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam aí sob o seu controle e responsabilidade. Deve ser adaptado, logicamente, a estrutura, a escala, né, e ao volume de tratamento de dados que essa companhia opera, né, bem como a própria sensibilidade dos dados tratados, né, como a gente falou um pouquinho antes, a gente, né, vamos separar didaticamente em dados pessoais comuns e os dados pessoais sensíveis, e aí os dados pessoais sensíveis a gente tem que dar ainda uma atenção, uma proteção maior quando eles forem tratados, né, e isso tem que ser levado em consideração no programa de privacidade e proteção de dados. Tem que ser estabelecido também algum processo de avaliação sistemática dos impactos e riscos relacionados à privacidade, né, em cada um dos tratamentos que a companhia conduza, do próprio mapeamento dos dados pessoais, de todos os tratamentos que a companhia realize, da elaboração de um relatório de impacto, né, que o relatório de impacto vai ser exigido justamente quando o tratamento de dado pessoal gere riscos, né, às liberdades aí civis, dos direitos fundamentais do titular. O programa também deve estabelecer aí como prioridade uma relação de transparência e confiança com o titular dos dados, né? Então, com aquele indivíduo que forneceu ou que por alguma razão a companhia trate os seus dados pessoais, né? Por meio de uma atuação transparente, né, que assegure a esse titular mecanismos de fácil acesso para entender quais dados desse titular são tratados, né, e qual a sua finalidade. E também estabelecer que, né, entender que as bases legais que a LGPD autoriza para que os dados pessoais sejam tratados estão realmente adequadas, e estabelecer, por exemplo, que se for por meio da autorização, né, do consentimento desse titular, a autorização desse dado pessoal,
que ele possa realmente, a qualquer momento, revogar essa autorização, né? Então, não permitir mais que aquele determinado dado pessoal seja usado para uma determinada finalidade, que ele não queira mais, que ele não tenha mais interesse em seguir. Né? Esse programa de privacidade e proteção de dados também é importante que tenha mecanismos de supervisão e de monitoramento, né? Porque também, e você deve contar com planos de resposta a eventuais incidentes aí que possam estar relacionados ao LGPD, né, eventuais infrações. Porque se você tem um plano de resposta, você consegue, então, entender se aquilo você vai te gerar outros riscos para a companhia ou não, e você consegue mitigar, prevenir, né, que outros tratamentos, outras infrações aconteçam, né, por escala. É importante também que esse programa de privacidade ele seja atualizado constantemente, né, com base em informações aí obtidas a partir do monitoramento contínuo e de avaliações, né, periódicas. Afinal, também o programa, é importante que todo mundo tenha em mente que um programa de privacidade de dados, ele é vivo, né, uma vez que novos tratamentos de dados pessoais eles podem ser realizados, e que os existentes, né, os que já são tratados pela companhia, eles podem ser, ao longo do caminho, né, ao longo do tratamento, alterados. Né? Então, é muito importante que sempre que um novo tratamento de dado seja inserido dentro do contexto da companhia, ou que ele seja alterado, verificar e avaliar novamente se está realmente enquadrado numa hipótese legal aí de tratamento de LGPD, que a LGPD permita esse tratamento, se não, ou se é necessário com essa mudança, com esse novo tratamento, que seja solicitado um consentimento do titular, né, e além disso, né, mas não menos importante, as empresas devem estabelecer aí a figura do encarregado, né, ou do que também é conhecido como Data Protection Officer, que é o DPO, que vai realmente fazer, ele vai ter por responsabilidade esse canal de comunicação entre o controlador dos dados, né, os titulares e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E assim ele vai conseguir realmente ter essa capacidade de demonstrar a efetividade do seu programa de governança, caso seja solicitado pela própria NPD ou por outras autoridades, né. É importante que o monitoramento e avaliação periódica seja realmente constante e que também não basta ter, né, pessoal, políticas e procedimentos internos, pode ser o mais perfeito possível, mas eles têm que ser efetivamente aplicados na prática, né? Então, é importante também que tenha constantemente treinamentos relacionados ao programa de privacidade e proteção de dados, para que realmente todos os colaboradores estejam aí inseridos num contexto de cultura, de conhecimento da cultura de privacidade e proteção de dados, e que também esse programa tenha a capacidade de garantir que eventuais terceiros ou parceiros da empresa tenham, no mínimo, os mesmos, né, os mesmos cuidados que a empresa adote, né, para você eventualmente transferir os dados pessoais. Então, são vários elementos, né, um conjunto realmente de elementos que a empresa tem que ter cuidado e atenção em adotar e implementar na prática, né, e efetivamente, para que o programa possa funcionar e para que ela possa realmente conseguir comprovar que ela tem aí as medidas necessárias, né, e as proteções necessárias para o tratamento de dados pessoais. Doutora Soraya, doutor Juliano, do meu lado é isso. Se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, eu fico aqui totalmente à disposição. Não, eu acho aqui, né, Soraya, a gente está seguindo a agenda. Meus parabéns pelas claras e objetivas colocações. Fazer até um trocadilho. Doutora Natália Nastri colocou com maestria, né, seus elementos aqui no nosso evento. Muito obrigado. E aí, eu que agradeço, doutor Juliano. Agora vamos passar para o doutor Carlos Eduardo Lima, é isso? Isso mesmo. Isso. Coisa boa. Bem-vindo, doutor Carlos Eduardo, que faz parte da equipe de um grande e renomado escritório com uma longa história na área de propriedade intelectual e que, de certa forma, talvez ele até tangencie isso, guarda alguma relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que, num certo aspecto, não é nenhuma produção artística nem cultural, mas essa lei ela veio a garantir ao cidadão titular dos dados um pouco a possibilidade de gestão deste patrimônio e de também impor a obrigação às empresas que detêm esses dados deles também ter, né, que cumprir determinadas regras.
Muito obrigado pela sua presença, doutor Carlos Eduardo, e já falo aqui nossa primeira pergunta. Seguinte, quais os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados, né? Aí talvez valha a pena dar uma abordada nas causas e nas consequências, né? De onde vêm os maiores problemas? São problemas humanos? São problemas tecnológicos? É um hacker? É um funcionário mal orientado? E depois, qual o problema que isso pode vir no futuro? Muito obrigado pela sua presença, pela disposição do seu tempo para esse evento de hoje. É isso, doutor Juliano. Eu que agradeço. Agradeço ao convite do INACEP, da Fenaviste. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã, com os colegas do W Faria e da Ag4All. É sempre bacana trocar ideias sobre LGPD, especialmente quando a gente tem aí outras perspectivas na mesa. Eu acho que a gente sempre aprende um pouquinho mais, né, e sai um pouco mais, entendendo um pouco melhor as nuances do tema, né? Só para me apresentar um pouquinho melhor, eu sou advogado, eu sou sócio do Dânima. Como o doutor Juliano falou, o Dânima é um escritório que tem 120 anos, nossas raízes estão lá na propriedade intelectual, mas hoje em dia a gente atua quase como um escritório full service, a gente atua em todas as áreas do direito e há uns 5 anos a gente começou a estruturar em nossa prática de proteção de dados. E a gente tem ajudado algumas empresas a conduzirem seus projetos de adequação e a estruturação da sua governança de proteção de dados, né? Quando a gente fala de LGPD, nada mais é do que compliance, mas um compliance específico, né, focado nas regras de privacidade e proteção de dados. Quando a gente fala de risco, acho bem bacana tocar no ponto de risco, porque você quer tratar dados, se você quer tratar dado, você tem risco, né? Não existe atividade de tratamento de dado pessoal que não implique algum nível de risco, né? Então, o risco ele é inerente à decisão de uma empresa de coletar e usar dados pessoais. Se eu tenho dado pessoal dentro de casa, e é muito difícil pensar uma empresa que não tenha dado pessoal, né? Porque se ela tem funcionário, se ela tem colaborador, se ela tem um colaborador, ela tem dado pessoal. Mesmo se for uma MEI, um microempresário individual, provavelmente ele vai ter algum cadastro de algum cliente, de algum parceiro de negócio, com informações que possam, como a Natália muito bem esclareceu, identificar um consumidor, uma pessoa física dentro de um universo ali de pessoas, né? E esse é um dos motivos pelos quais a LGPD ganhou tanto apelo, né? É uma lei com aplicação horizontal. Ela pega a gigante de tecnologia como o Google e pega ali a padaria, né? A lotérica da esquina. Ela se aplica a essas duas realidades, esses dois contextos que são totalmente diferentes. Dentro, naturalmente, da capacidade, do nível de diligência que se exige de uma empresa gigante de tecnologia e de um pequeno comércio, que atua ali de maneira mais limitada, mais concentrada, né? Então, o risco ele é inerente, né? A LGPD ela não exige que a empresa, então, ela elimine esse risco, né? A gente não consegue, quando a gente fala de TI, segurança da informação, eliminar risco de vazamento, eliminar risco de invasão. Você pode investir o dinheiro que for, pode contratar as ferramentas tecnológicas mais avançadas que existirem, sempre vai haver uma porta, sempre vai ter alguém tentando invadir um sistema. E mais do que isso, né? Quando o doutor Juliano falou quais são as causas, aonde eu tenho que atacar, aonde eu parto, né? Quando eu penso em tecnologia, penso em tratamento de dados, eu preciso trabalhar 3 grandes frentes ou premissas: tecnologia, pessoas e processos, né? Se eu não ataco esse tripé e se eu não trabalho essas 3 frentes dentro da governança que a Natália comentou e que os colegas da Ag4All vão detalhar ao final aqui do nosso papo, a gente sempre vai ter uma brecha, né? A brecha sempre vai existir, mas se eu trabalhar bem essas 3 frentes, eu vou reduzir a minha exposição e vou reduzir o meu risco, tá? E a lei, aí quando a gente fala de risco, outro ponto importante, a lei ela é muito pesada, ela é muito incisiva quando ela fala de sanções e penalidades, né? Então, tem ali sanções financeiras que são pesadíssimas, né, podendo chegar a 50 milhões de reais ou a 2% do faturamento, né, da empresa, por infração, né? Tem muitos termos ali que é por infração, que a própria autoridade ainda não se debruçou, ainda não detalhou, né, qual o alcance dessas terminologias. Suspensão da base de dados, né, necessidade de eliminar aquela base de dados. E um que eu gosto sempre de falar, publicização da infração, né? Você assumir que houve um vazamento, um incidente, ir a público dizer, olha, tive esse problema aqui, né? Isso é muito sério,
né? Isso é muito sério quando a lei ela traz esse componente para dentro ali do rol de penalidades. Então, quando a gente olha para a LGPD, a gente vê um arsenal muito poderoso de sanções e penalidades, mas, por outro lado, reconhecendo que o risco ele é inerente à atividade de tratamento de dados, ela não exige perfeição. Ela não exige que não haja vazamento, que não haja um incidente, que o meu funcionário, eventualmente, esqueça um pendrive com informações pessoais dentro do Uber. Isso é vazamento, isso é um incidente, né? A gente precisa desmistificar um pouquinho. Pensar que o vazamento é aquele conjunto de hackers altamente sofisticados dentro de uma salinha tentando desviar recursos ou acessar uma informação privilegiada. Esqueceu um pendrive ali, ou mandou um e-mail para um destinatário incorreto com dado pessoal de terceiro, isso é vazamento, isso é um incidente. Talvez com consequências menos graves, mas também é um incidente, tá? Então, reconhecendo essa fragilidade, o que a lei fez? Para aquelas empresas que forem diligentes, responsáveis, que demonstraram que foram boas alunas na hora de entender as regras e princípios da LGPD, implementaram programas consistentes de governança, eu vou fazer uma dosimetria, eu vou atenuar essa sanção e ao invés de aplicar uma sanção pecuniária muito alta, eu vou mandar uma advertência. Se ela não for reincidente, se os prejuízos não foram muito elevados, isso vai virar uma advertência, é uma empresa que foi diligente, etc. Por outro lado, se é uma empresa que não fez nada, se é uma empresa que não se preocupou em entender o que era LGPD e como isso se desdobrava na revisão dos seus processos, na indicação de um DPO, na revisão dos seus parceiros de negócio, essa empresa não, essa empresa talvez esteja sujeita a uma sanção um pouco mais pesada, tá? Então, a LGPD é muito balanceada nesse sentido, né? E um outro aspecto que eu gosto bastante de ressaltar e que eu acho que deveria ser o foco de preocupação das empresas é até menos, nesse primeiro momento, com as sanções previstas na LGPD e mais com a sua relação com seus parceiros de negócio, né? A gente precisa pensar em autorregulação de mercado e o quanto a imagem de uma empresa negligente e desidiosa com o tema da proteção de dados pode prejudicar a manutenção dos seus contratos, a manutenção das suas relações comerciais e até a manutenção dos seus clientes, tá? Por quê? Porque dentro dessa governança que a Natália comentou, é super importante eu entender o nível de risco do meu parceiro de negócio, com os quais eu compartilho dados ou dos quais eu recebo informações. Se ele não tem uma governança adequada, isso pode repercutir negativamente para mim. Então, o próprio mercado está começando a se autorregular, a trocar questionários de privacidade e segurança da informação para entender o nível de risco do parceiro. E certamente, se eu demonstrar que a minha empresa tem um alto nível de risco, isso vai ser avaliado na hora da renovação do meu contrato, da celebração de novos instrumentos e até mesmo pelo meu cliente. Porque o meu cliente não vai querer fornecer informações pessoais ou continuar ali tendo muitos dados sensíveis dele sendo trabalhados pela minha empresa, se eu sou uma empresa que tem um histórico de incidente, tá? Então, tem muitas sanções, a gente tem que se preocupar ali, mas eu ficaria mais preocupado na manutenção dos meus contratos, relações comerciais e dos meus clientes, quando a gente fala de risco. Brilhante, doutor Carlos. E uma pergunta, né, que é bem comum também, é com relação às providências. Quais são as providências que uma pessoa pode tomar caso ela tome ciência de que seus dados pessoais foram vazados? Legal. Essa é uma dúvida bem comum. Obrigado pela pergunta, doutora Soraya. Uma das premissas da LGPD é que o titular, pessoa física, ele é proprietário. Ele é o dono do dado dele, né? Tem o princípio da autodeterminação, que, na verdade, justifica esse controle, né, que o titular tem a respeito dos seus dados pessoais. Ele controla qual é a imagem que é projetada pelo mercado, pelas empresas, a partir do acesso que ele tem às informações dele que estão sendo coletadas, né, e ao controle que ele tem. Essa empresa tem essa informação A, aquela empresa tem as informações B, C e D, etc. Então, a partir desse reconhecimento de que o titular, pessoa física, é proprietário do seu dado, a lei ela trouxe uma série de direitos que podem ser exercidos pelo titular, né? Então, o titular ele pode solicitar à empresa que tem o dado dele para confirmar se aquela empresa efetivamente faz algum tratamento com o dado pessoal dele, solicitar uma retificação ou atualização dos seus dados pessoais, solicitar, revogar o seu consentimento, caso ele tenha dado,
solicitar até a transferência ou portabilidade. Vamos supor que eu tenha ali um conjunto de dados com uma operadora de saúde, com meu histórico de utilização, quero transferir para um novo prestador de serviço, eu tenho o direito, com base na LGPD de hoje, antes mesmo de agosto, hoje, eu solicitar à minha atual operadora de saúde o conjunto dos meus dados pessoais para que eu transfira para aquele novo prestador de serviço. Tá? Então, o primeiro instrumento que o titular tem quando há um vazamento, né, é buscar ter informações através desse conjunto aí de medidas que a própria LGPD traz para ele, né? De solicitar informações, esclarecimentos e exercer alguns direitos na qualidade de titulares dos dados. Tá? Naturalmente, né, quando há um vazamento e o titular ele sofre um prejuízo material ou um prejuízo moral, ele também tem o direito, como a Natália já comentou na primeira parte, de eventualmente ingressar com uma ação judicial, como a gente já tem visto, né? Tem um caso bem famoso que foi super noticiado de um consumidor de uma construtora que forneceu seus dados pessoais para a construtora, houve um compartilhamento daqueles dados com prestadores de serviço, né? Assume-se que alguém que está comprando um apartamento vai precisar de serviços de reforma, pintura. Então, a construtora, sem informar aquele cliente, transferiu os dados pessoais dele de contato para um conjunto de empresas prestadoras de serviço para que elas entrassem em contato oferecendo serviço, né? E com base na própria LGPD, essa prática foi condenada, a empresa foi condenada a pagar R$10 mil de indenização a título de danos morais. Então, havendo um prejuízo, havendo uma violação da LGPD, e se isso trouxer algum dano, algum prejuízo material ou moral para o titular, a via judicial, desde já é uma opção para o titular, tá? E aí tem uma outra dimensão desse problema, né? Se o titular ele sofreu um vazamento, e vai ser cada vez mais comum a gente receber e-mails das empresas dizendo, olha, os seus dados foram vazados, uma base minha aqui foi acessada, né? Então a gente está investigando, mas fique sabendo que vazou o seu CPF e endereço, por exemplo, né? Ao receber uma informação dessa, o que o titular deve fazer? Né? Ele deve ser um pouco mais diligente, né, no manuseio e no monitoramento das suas informações. Então, passar a monitorar o seu CPF, checar o seu extrato com frequência, ativar duplos fatores de autenticação em quase todas as contas que ele possuir, né? Quando fizer compra na internet, usar os cartões virtuais, os números daqueles cartões temporários que os bancos utilizam, para evitar que o seu número do cartão definitivo circule, né? Junto com o número ali de segurança traseiro e tal. Então, são medidas práticas que, quando você sofre um vazamento, você, infelizmente, tem que adotar para minimizar esses prejuízos, esses danos materiais ou morais que você está sujeito, né? Sem prejuízo, como eu já disse, de uma ação judicial para reparar esses danos contra o controlador e, eventualmente, o operador que eram responsáveis por aquela operação de tratamento de dados. Perfeito, doutor. Até para título de uma ponderação, doutor Juliano, e eu acho que assim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi um marco regulamentatório, né, que deu abertura a novas regulamentações. Agora, recentemente, nós tivemos também a publicação da Lei 14.132, né, que criminalizou também, né, o stalkear alguém. Então, acho que isso também é uma decorrência, né, da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que motivou aí o nosso parlamento a regulamentar também na área criminal, que até então não tinha, né? Com certeza. A lei geral, a gente tinha, né, antes da própria LGPD, isso é importante falar, todo mundo acha que o tema de proteção de dados surgiu com a LGPD, não, né, desde a Constituição a gente já tem o reconhecimento da privacidade e intimidade como direitos fundamentais, a gente tem o CDC, tem a lei Carolina Dickmann, a gente tem Marco Civil da internet, a gente sempre tangenciou o tema da proteção de dados. O que faltava e o que a gente fez foi migrar de uma regulação específica e setorial para uma lei geral. E isso é muito importante, isso é uma tendência mundial, a gente ter leis gerais mais atualizadas, né? Mas certamente foi um grande incentivo para a criminalização dessa prática, e a gente vai ter outras leis revisadas, setoriais, tratando de temas específicos, complementando a LGPD, sem dúvida. Isso. Na verdade, né, a LGPD,
por vezes, aí sendo franco, a gente sente que a realidade brasileira, não digo das grandes corporações, das empresas com sucesso financeiro e estruturas razoáveis, mas se você levar ferro e fogo a LGPD, o baleiro da esquina que tem uma listinha de fiado vai ter que ter um sistema de proteção. A gente sabe que isso, como diria, não sei se vocês conhecem o jurista, José Eugênio Soares, Jô Soares, querido, ele falava, no Brasil tem lei que não pega, né? A LGPD, vamos ser francos, para algum segmento da economia, talvez ela não possa ser imposta nem exigida senão a absoluta negativa da realidade. E aqui, partindo para a última pergunta, para a brilhante manifestação do Dr. Carlos, e você mencionou no finalzinho da sua fala anterior, falando do encarregado, do DPO, né? E aí eu tenho duas perguntinhas. O encarregado, ele tem que ser um empregado da empresa, ele tem que ser um dos sócios da empresa, ou ele pode ser terceirizado? E aí, até complicando um pouco mais a pergunta, é melhor ter um profissional do direito, um advogado, e até eu, como ex-presidente da OAB aqui do Distrito Federal, preocupado com o mercado da advocacia, e os jovens me seguem e acompanham nossos eventos, é uma oportunidade de empregabilidade ou de fechar um contrato para auxiliar uma empresa? Esse é o primeiro ponto, Carlos, a pergunta um pouquinho longa. E a segunda, as suas responsabilidades, né, de um DPO, e uma última que me veio aqui agora. A gente tem visto que empresas e corporações estão colocando em seus sites contato@.dpo, tal. Basta identificar o instituto do DPO, professor Carlos, ou tem que ter o nome? O DPO aqui é José Saramago, é José Antônio de Oliveira, né? São esses pontos. Espero não ter complicado muito. Se você quiser entrar com embargo de declaração da pergunta, eu estaria aqui para aclarar. Não tem problema. Só se eu esquecer algum ponto, se você puder me lembrar, eu agradeço. Mas só pegando um ganchinho no seu comentário final, porque eu acho que esse ponto das pequenas empresas ele é muito importante. E aí eu até queria ouvir o pessoal da Agile for All, como é que eles enxergam, né, essa calibração do programa, da governança para pequenas e empresas menores, porque de fato esse é um grande desafio, né? Quando a gente pensa em governança numa empresa maior, estruturada, é muito fácil você pensar em ter um software robusto de gestão das rotinas de privacidade, contratar um encarregado, ou tanto como empregado, como DPO as a Service, revisar processos, fazer mapping e tal. E aí, talvez, utilizando metodologia ágil e uma outra proposta, eu queria ouvir deles, até estou curioso, para entender como que a gente pode transportar essa realidade, que é um pouquinho mais complexa, né, para um cenário menor, né, para um cenário em que... E a gente sabe que dá para fazer, né? Só que às vezes fica caro, fica burocrático, fica demorado e foge das prioridades do pequeno empresário, né? O cara às vezes está enxugando o gelo, ainda mais em contexto pandêmico, né? Então, como que ele pode considerar isso dentro de uma equação que faça sentido para um pequeno negócio? Eu acho super interessante esse ponto, mas a LGPD também se aplica para o vendedor de bala, se ele tiver listinha. Agora, para o ponto do DPO. Então, vamos lá. Quem é o DPO? Primeiro ponto, né? O Data Protection Officer, um nome mais glamouroso, ou o nosso querido encarregado, né? Aqui nos termos da LGPD. É a pessoa que é nomeada, a princípio, pelo controlador, e vejam que eu falei a princípio, por quê? A redação da LGPD ficou ruim, a versão final, então há dúvidas a respeito da nomeação do encarregado para o operador, tá? Porque o artigo que fala do encarregado fala só do controlador, mas a definição de encarregado faz referência a controlador e operador, tá? Então, a redação final da lei saiu com uma falha. Mas a gente vai ter autoridade nacional justamente para dirimir essas e outras questões. Então, ela é a pessoa nomeada, a princípio, pelo controlador para ficar à frente do tema de tratamento de dados. Quando a gente olha para a figura do DPO na Europa, ele tem um desenho um pouco mais específico. Ele é uma pessoa que entende de proteção de dados, transita bem entre o escopo jurídico e o escopo técnico, mas ele é uma pessoa que tem um perfil mais isento. Ele está ali para fiscalizar e fazer uma gestão isenta do tema de proteção de dados dentro da empresa. Então, ele não está ali para tratar o tema de proteção de dados em benefício da empresa, mas sim para ver se as leis de proteção de dados estão sendo cumpridas. E na Europa, ele tem até uma certa estabilidade de emprego
se ele tomar algumas decisões que são conflitantes com os interesses da empresa. É como se fosse um ombudsman, um Ministério Público ali dentro da empresa, para o tema de proteção de dados. Mas eles estão num outro nível de amadurecimento do tema, e é muito difícil a gente pensar que aqui no Brasil, dentro da nossa realidade, a gente vai ter o DPO, a gente vai ter um gerente de proteção de dados, um CPO, um Chief Privacy Officer, tendo essas outras funções, olhando para os interesses da empresa, quando eu falo de proteção de dados, e o encarregado olhando de maneira isenta para como o tema da proteção de dados está sendo tocado. Então, na nossa realidade, o que é mais provável? Eu enxergar o encarregado como sendo a pessoa responsável pelo tema de proteção de dados dentro da companhia. Tá? Quais são as atribuições dele? Fazer a interlocução ou interagir com a autoridade nacional, interagir com os titulares dos dados, manter os funcionários e colaboradores do controlador devidamente atualizados a respeito do tema, entre outras atribuições que podem ser definidas pelo controlador. Precisa ser alguém empregado da empresa ou pode ser alguém terceirizado? Não há problema nenhum em ser alguém terceirizado. Tá? Pode ser alguém terceirizado. Precisa ser uma pessoa física ou eu posso indicar no meu sítio eletrônico uma pessoa jurídica, uma empresa de consultoria, um escritório de advocacia, uma consultoria de TI, assim, uma consultoria de LGPD. A princípio, não há hoje vedação para se indicar uma pessoa jurídica, tá? Como DPO. Eu acho, e aí é uma opinião pessoal minha, porque a gente não tem regulamentação detalhada da autoridade, que esses endereços eletrônicos genéricos, como privacidade, @nome da empresa, DPO, @nome da empresa, que eles não são suficientes para cumprir a obrigação de se indicar a identidade do encarregado. Tá? A LGPD fala na obrigação de que a identidade do encarregado seja indicada preferencialmente no sítio eletrônico da empresa. Então, um e-mail genérico, né, um endereço de e-mail genérico, a meu ver, não cumpre a princípio, conservadoramente falando, esse requisito. Tá? Com relação à formação do DPO, né, da onde eu peço essa pessoa dentro da minha empresa? Eu dou uma olhada no jurídico, dou uma olhada em TI, dou uma olhada em compliance, aonde que eu vou olhar, né? Isso vai depender muito do perfil da empresa e dos funcionários que eu tenho ali dentro do meu staff. O que é importante o encarregado ter, né? Quando eu olho para as atribuições que ele vai exercer? Ele precisa ter um bom conhecimento das leis e normas de proteção de dados, né? Mas isso aqui é só o lado jurídico. Ele precisa também ter um bom conhecimento de normas e regras de tecnologia da informação e principalmente de segurança da informação, tá? Então, ter noções de gestão de segurança da informação e transitar bem entre o jurídico, o TISI e compliance, eu acho que é fundamental para o perfil desse profissional, tá? Então, se eu tenho alguém no jurídico que tem uma aptidão para incorporar esses conhecimentos de TISI, ou se eu tenho alguém em TISI que gosta do tema e que está aberto a entender um pouquinho das leis e normas de proteção de dados, talvez aí eu consiga começar a trabalhar essa pessoa para que ela tenha o perfil indicado, tá? Então, não é uma profissão reservada para os advogados, embora, né, a realidade mostre que muitos DPOs eles saiam dos setores jurídicos e de compliance, né? Mas eu tenho muitos DPOs também que saem dos setores de TI, dos setores mais técnicos, tá? Então não é uma regra em absoluto, tá? Havia num projeto de lei da nossa LGPD a necessidade de conhecimento jurídico regulatório como requisito para apontar o DPO. Isso foi retirado nas discussões justamente para se evitar uma interpretação de reserva de mercado para os advogados, tá? Então, isso foi tirado de maneira intencional, para não dar margem a essa interpretação, tá? Então, assim, o que é importante hoje, né? Hoje a lei está em vigor, hoje a gente não tem exceções para controladores. Então, se a sua empresa ainda não indicou alguém, ainda que interinamente no site como encarregado, faça, tá? Porque se ela não fizer, hoje ela já está
em descumprindo essa obrigação muito objetiva da LGPD, tá? Não lembro se eu enderecei todas as questões, doutor Juliano. Espero que sim. Não, analisou todos os objetos do questionamento de forma muito profícua, viu? Muito obrigado. Que bom. Obrigado aí pelas perguntas. Passo a palavra para a doutora Soraya nos liderar. Então, vamos dar continuidade aí, então, para o nosso último parceiro, né, o Agile for All, a pessoa do Dr. Giordano e a doutora Adriana Sagiba. E Dr. Giordano e doutora Adriana, fica a critério de vocês, quem irá responder a primeira dúvida. Posso começar. Então, ótimo. E a nossa questão é, quais são as áreas que mais sofrerão, ou já vem sofrendo, né, com os impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma empresa? Obrigada pela pergunta, doutora Soraya. Antes de responder, gostaria de agradecer a todos os presentes, gostaria de me apresentar também. É um prazer estar aqui com os nobres colegas. Agradeço a FENAVIST e o INASEP pelo convite. Sou fundadora da Agile for All, juntamente com o Giordano. Somos desse mundo Legal Tech e Law Tech, né? Somos uma startup ligada ao direito. E o nosso propósito dentro da advocacia é iniciar uma transformação ágil jurídica, ou seja, levar os métodos ágeis para todos os advogados. O doutor Juliano manifestou a preocupação com os jovens advogados, e eu te digo, doutor, é um oceano azul, tem espaço para todo mundo, para os novos advogados e para aqueles que estão saturados nas suas áreas, né? Nós estamos propondo um novo olhar sobre a advocacia. É uma oportunidade, inclusive, para os colegas que estão aqui, né, doutor Carlos e doutora Natália, para eles fazerem as implantações também utilizando métodos ágeis. Nós estamos compartilhando esse conhecimento para que mais advogados possam fazer a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados utilizando os métodos ágeis. Estamos em contato com a OAB Nacional, em breve teremos várias notícias aí para os advogados, mas esse é assunto para outra live, né? A gente vai dar uma pincelada hoje, não vai dar tempo de aprofundar, é uma honra, inclusive, ver seu interesse, doutor Carlos, no assunto, mas a gente vai falar um pouquinho mais em outro momento, mas hoje a gente vai conversar também sobre isso. Mas, continuando, eu tenho experiência em liderança de projetos ágeis, sou advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, atualmente moro em São Paulo, recebi uma proposta para advogar em uma empresa de tecnologia, me mudei para cá faz 2 anos, mas sou brasiliense, e sou Compliance Officer também, certificada pela ALEC, e estou muito feliz pelo convite. Mas, partindo aqui para a primeira pergunta, né, que a doutora Soraya me fez, as áreas que estão, né, que vão sofrer, que já estão sofrendo com os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, que mais estão sofrendo, são aquelas que mais tratam que tem um volume maior de dados, né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. A parte de recursos humanos, por exemplo, de departamento pessoal, porque eles têm dados dos empregados, dos colaboradores. A gente tem também o setor do marketing, né? Porque eles vão tratar dados para as campanhas, para envio de propaganda por rede social ou por e-mail marketing. A gente tem a área comercial, a área de vendas, o jurídico vai ser muito impactado, e além disso a TI, né? E nós estamos falando aqui dos setores que mais serão afetados. No entanto, é necessário a gente destacar que toda a empresa precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque todos os setores estarão submetidos à norma. E, além disso, né, diante desse cenário, é recomendável a criação de um comitê, incluindo os representantes de todos os departamentos envolvidos, pois é uma norma transversal, né? E esse comitê de proteção de dados, ele fica sob a orientação e a supervisão do encarregado de dados, que a gente já falou um pouquinho dele aqui, e ele tem a função de conduzir a efetivação do projeto de implantação em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, realizando algumas atividades, como levantamento, registro, algumas reuniões de alinhamento, a parte de treinamento, de monitoramento e várias outras ações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Respondi a pergunta, doutora Soraya, não sei se tinha mais algum ponto, acho que tinha, mas acho que não. Não, é isso mesmo, doutora. Excelente exposição. Doutor Juliano, contigo. Primeiro, eu peço perdão, doutora Adriana, eu não tinha visto que ela estava em dupla com o doutor Giordano, os dois representando na mesma linha aqui, não fiz sua apresentação, mas ainda você com raízes candangas, que, poxa, né, a gente sempre valoriza aqui, e obrigado pela contribuição. Obrigada, falo aí, aproveitando que, já comecei a seguir a Agile for All no Instagram, vi aqui bons projetos,
E aí, meus parabéns. Fico feliz. Inclusive, eu estava até fugindo aqui, já eu faço minha pergunta, vou ver se acho que o doutor Jordano ou você que vai responder. Eu brinquei aqui com os jovens outro dia, que antigamente, e aí eu acho que eu sou talvez o mais velho aqui, a gente, quando paquerava alguém, tanto meninas quanto os meninos, se você quisesse, você podia mentir seu nome, não dar seu telefone fixo, a pessoa nunca mais te achava, né? Hoje em dia, não. O cara te procura nas redes, ele vai te achar não tem como. Às vezes, é impressionante, né? E, por último, até, assim, foge um pouquinho, mas está dentro do assunto, como é importante hoje para os jovens, eles às vezes entendem que a rede social é só deles e que é privado. Não é. Isso são dados eminentemente públicos, e aí está até o doutor Carlos Eduardo do Grande Escritório, no final a gente pode fazer aqui na parte do debate. Eu acredito que todos aqui, a doutora Natália, a doutora Jordânia, a doutora Adriana, até a Soraya, quando vamos contratar até um estagiário, a gente vai verificar a rede social dele, qual é o comportamento que ele tem, e influencia sim na contratação. Tudo bem que todo mundo tem que ter farra na vida, mas se o cara está só na farra, não tem uma foto dele com um livro, uma foto dele na faculdade, uma foto dele no trabalho, você fala, esses não são itens importantes na vida dessa pessoa, né? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio no que projetamos. Perdão aí desse parêntese, né? E aí eu vou fazer uma pergunta muito prática e que é ótimo que seja respondida por uma empresa que tem o nome Agile for All. Quanto tempo leva para implementar um programa de proteção de dados, um programa, né? Porque você até, vamos ser francos, até eu vou aproveitar, Soraya, complexar um pouco mais a pergunta. Eu entendo que, tal qual uma bicicleta, que você tem desde as mais simples até as mais caras, né, com todos os equipamentos, fibra de carbono, titânio, carros também, você tem os carros populares e tem o Maserati. Eu entendo até que um programa de integridade, de proteção de dados, você também vai ter diversas roupagens, né? O cara fazer o mínimo ou o cara fazer o máximo. Então, digam para a gente um pouquinho sobre o tempo e o prazo e até essa questão de investimentos e graus de complexidade que você pode aprovar ou adotar num programa de implementação. Obrigada pela pergunta, doutor Juliano. Eu e o Ju vamos responder juntos essa. Complementando um pouco o que você falou, doutor Juliano, eu escuto muitas pessoas falarem assim, quanto tempo leva para adequar 100%? E essa é uma pergunta bem capciosa, porque, assim, na verdade, eu considero que uma empresa dificilmente vai alcançar 100%, né? Porque é um processo contínuo, né? O compliance em si, que é algo maior, é um projeto vivo que vai ser continuamente melhorado, e a Lei Geral de Proteção de Dados é parte do compliance, né? Então, eu não posso dizer que uma empresa, mesmo que ela faça tudo o que é possível, eu não posso dizer que ela vai ficar 100% imune. Um exemplo, por exemplo, ataques cibernéticos. Eu não tenho como garantir, nenhum sistema é 100% imune, né, ao longo do tempo. Mas o que mais vai importar é que a empresa não tenha sido omissa, que ela tenha feito tudo que estava ao alcance para proteger a privacidade dos dados pessoais, tanto dos seus clientes quanto dos seus funcionários. Em relação ao tempo, quanto tempo leva para se adequar? É muito relativo, né? O prazo de adequação de uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela depende de diversos fatores, né? E vou dar alguns exemplos aqui. Ela depende dos recursos que a empresa tem. Ela depende do esforço que aquela empresa vai empregar naquela atividade, né? Quantas pessoas vão trabalhar nesse projeto? Vai parar a empresa para fazer isso? Vai ser uma parte, um setor, é uma pessoa? Então, isso muda bastante. Depende também do porte, né? Do tamanho da empresa. É uma microempresa? É uma multinacional? Vai ter uma diferença grande, né? Qual é a quantidade de filiais dessa empresa? Qual é a quantidade de processos que vão ter que tratar os dados? Qual é o número de funcionários? Qual é a quantidade de sistemas, né? Quantos bancos de dados pessoais essa empresa tem? Então, assim, depende de diversos aspectos. Cada caso é um caso, né? Existem muitas diferenças. Eu vou dar um exemplo prático, né, do INACEP, que ele é nosso cliente, juntamente com a FenaVist, a Federação Mundial de Segurança. O INACEP ele é uma entidade que não tem tantas atividades e nem tantos departamentos. Nesse caso, o nosso cronograma vai ser de 14 semanas, que a gente está fazendo lá. E nós utilizamos os métodos ágeis para acelerar essa implantação, né? E o que vem a ser métodos ágeis, que a gente está falando aí desde o começo, para quem não conhece, vou fazer uma breve introdução, só para vocês entenderem. Os métodos ágeis, de forma bem sucinta, são formas de trabalho utilizadas pelos profissionais da área de tecnologia que trazem diversos benefícios para a implantação desse tipo de projeto, né? E que tipos de benefícios? A gente traz otimização do tempo,
a gente traz uma organização maior, a gente traz uma mudança de cultura. E por que é tão importante a gente mudar a cultura? Porque você faz um investimento alto para adequar toda a sua empresa e o seu funcionário vai lá e passa a senha para o coleguinha, para outra pessoa. Então, ele vai colocar em risco todo o trabalho que você fez, né? Então, isso significa que a cultura de segurança da informação da sua empresa não foi bem trabalhada. E o ágil ajuda nessa parte de construção da cultura. O ágil ajuda também a equipe a ter maior engajamento, melhora a comunicação, porque o compliance officer, né, ou a pessoa compliance, né, mas quem vai implantar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa que a equipe toda esteja engajada, ela não vai fazer o trabalho sozinho, todo mundo tem que atuar em conjunto, todos os setores, todas as pessoas estão envolvidas. E o ágil melhora essa comunicação com esse time, o ágil dá uma visão compartilhada para quem for atuar nessa área, e melhora a capacidade de adaptação. A gente está vendo uma pandemia, a gente viu que a necessidade de adaptação é uma das características que mais estão sendo valorizadas no momento. Então, o ágil ajuda muito nisso, e foi por conta desses benefícios que nós resolvemos unir os métodos ágeis à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. E o Gil vai falar um pouquinho mais para a gente sobre os passos e como é que a gente faz, né, Gil? Vou passar a palavra aí para o meu sócio. Obrigada. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Também manifesto aqui minha satisfação, prazer de estar falando sobre esse assunto tão importante, né, que nossos clientes, nossos empresários estão cada vez mais nos acionando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jordana Disciuto, além de cofundador junto com a Adriana da Agile for All. Eu sou advogado, eu já estou nesse segmento de terceirização há mais de 20 anos, aliás, né, meu berço está no meio sindical. Eu sou assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Ação e Conservação aqui em Minas há mais de 20 anos, estou lá desde o meu estágio, né, o doutor Juliano falou do estágio, esse passo tão importante na carreira. Eu comecei a fazer estágio no segundo período da faculdade, desde o 7º eu estou trabalhando junto com o SEAC, sou um parceiro da FENAVIST há algum tempo também, né, através de palestras e treinamentos, e agora nós estamos nesse desafio de entender esse mundo novo, com uma nova legislação, com novas demandas, falando de um assunto que apesar de como o doutor Carlos falou, está na Constituição desde de 88, a discussão da privacidade, da cultura da privacidade está surgindo agora. Nós estamos vindo a reboque da lei europeia, principalmente, onde essa discussão já tem mais de 50 anos. E aqui agora nós estamos tratando dessa questão da mudança cultural, que, acima de tudo, antes de processos, pessoas e tecnologia, nós estamos falando de cultura, entender um direito fundamental, que é o nosso direito à privacidade. Nossos dados pessoais são a nossa extensão da nossa personalidade. Então, daí surge uma série de implicações, né? Então, a gente sempre fala, primeiro, o ponto de partida da LGPD deve ser nos colocar como titular de dados, né? Entender qual a importância, por que existe uma lei. Para que isso? É para burocratizar ou é para nos alinharmos internacionalmente? Para que serve? É diante desse contexto, né, onde dado é um valor econômico, haja vista as empresas mais valiosas do mundo são as empresas que tratam dados, não são mais aquelas empresas que produzem bens, fornecem serviços simplesmente, como era lá na década passada, no século passado, no milênio passado, né? Nós estamos numa nova era da tecnologia, a era industrial ficou para trás. Por isso a nossa proposta de trazer para o compliance, trazer para a adequação LGPD, os métodos ágeis, né? A nossa história começou assim. A Adriana, depois que saiu da FEBRAC, foi para São Paulo, viu esse mundo dos métodos ágeis aplicados, fez um convite para a gente fazer isso no programa de compliance da empresa que ela está, da Space Needle. Nós fizemos e foi muito bacana, gerou resultados incríveis, e daí nós pensamos abrir isso para o mundo, né? Abrir a Agile for All, essa Legal Tech, fizemos uma experiência muito interessante com o compliance e formatamos esse produto da LGPD. E aí nós formatamos a nossa metodologia para completar a resposta da Adriana. É óbvio que estamos todos muito crus, né, muito novos aqui, é uma lei recente,
a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem esse papel de regulamentar, tem um papel de informar, além do de fiscalizar, ela está agora sendo constituída e vai balizar como as empresas deverão aplicar a lei e como isso deverá ser comprovado. Eu vou falar um pouquinho mais para frente depois sobre até uma possível certificação, né, da BNT, que acabou de sair em fevereiro do ano passado, que pode não ser um guia muito interessante nesse processo, mas antes disso nós desenvolvemos uma metodologia, né, que pelo contato com colegas, com pessoas que estão trabalhando também com o Compliance LGPD, ela se assemelha muito. Nós temos alguns passos específicos, né, para a implementação da LGPD. Nós temos que começar, como é um projeto de compliance, a gente tem que envolver a alta gestão, né? A alta gestão, a alta administração tem que vestir a camisa da privacidade, da proteção de dados e dar o exemplo. É lógico que isso não vai ser só um movimento de cima para baixo, ele também vem lá até dos níveis operacionais, eles têm que estar imbuídos em todos os elementos da empresa, todos os colaboradores, todos os empregados. Mas partimos daí, uma reunião de kick-off para alinhar com a alta gestão, não só a implementação do projeto, mas essa mudança cultural, propriamente dita, do respeito à privacidade e proteção de dados. Toda essa alta gestão tem que ser capacitada, então tem que já haver um treinamento específico para isso, e tudo que for sendo feito tem que ser registrado, porque nós estamos falando aqui do compliance, né, tudo tem que gerar evidências, porque, eventualmente, as empresas precisarão comprovar que estão aderentes à lei, né? Meu background é de direito sindical, do direito do trabalho, a gente vê muitas das condenações das empresas, cansado de ver isso com clientes, às vezes a empresa cumpriu o direito, mas ela não tem o documento, né? O empregado que está lá pedindo horas extras, a empresa às vezes não tem o controle de frequência do empregado, e aí acaba sofrendo uma condenação, sofrendo uma punição, simplesmente porque não documentou. Aqui nós temos que trazer muito forte esse princípio, né, de evidenciado, accountability, para esse processo. Então, lá desde o começo do kick-off, treinamento da gestão já sendo documentado, toda vez que a alta gestão pudesse manifestar, né, nós estamos trabalhando com o INACEP e a FENAVIST. Toda reunião, por exemplo, de diretoria, de conselho, esse assunto tem que ser pauta, então tem que estar lá constando de uma ata, constando da gravação, gerando manifesto, gerando campanhas, então tem que haver esse engajamento. No segundo momento, a gente parte para levantar e registrar as informações. Então, a gente tem que trabalhar os dados cadastrais da empresa, o que a Adriana falou, né, quantos departamentos são, qual é a estrutura, quantas filiais, onde fica a sede, quem são os prestadores de serviço, com quem ela se relaciona, clientes e fornecedores. Nós precisamos buscar também os dados situacionais, se a empresa já tem algum tipo de mecanismo de governança, e aí os cenários são os mais diversos possíveis, né? Nós vamos desde SA, que já tem um programa de compliance implantado, até um pequeno empresário que não tem nada disso estabelecido em termos de gestão, né? Porque no compliance a gente fala de processos, a gente vai falar da parte jurídica, a gente vai falar da parte tecnológica. Então, a gente tem que fazer esse levantamento, registrar essas informações. A partir daí, nós precisamos definir, por exemplo, quem são os operadores, quem são aqueles prestadores de serviços que a empresa compartilha dados pessoais, porque é muito comum, né, desde um processo de recrutamento e seleção, muitas vezes a empresa contrata uma terceira para fazer o recurso humanos, e ali já vai ter essas coletas, como o doutor Juliano falou, de dados, de currículo, vai ter a verificação de redes sociais. Então, já surge daí boas práticas que podem ser adotadas, por exemplo, um termo de consentimento para que o candidato concorde com o levantamento de informações em redes sociais. Mas a informação não é pública, o dado pessoal que é trazido a público, depende, algumas redes pode ser fechada, né? Nós estamos entrando na privacidade, nós estamos simplesmente falando só dos dados profissionais, nós estamos querendo hoje em dia entender quem são os nossos parceiros, colaboradores, empregados. É isso que o doutor Juliano falou, né? Que tipo de pessoa é aquela? Eu não vou olhar só a competência. A gente, na Agile for All, a gente fala muito, não só de hard skill, mas a gente fala de soft skill, ou seja, aquelas competências que vão muito além das competências técnicas, né? Esse é o cenário, né, que nós estamos trabalhando hoje em dia, até para reter talentos.
Então, nós precisamos já, naquele momento, entender quem são esses operadores, muitas vezes carregar os dados, compartilhamento, os termos, né, acordos de compartilhamento de dados, e aí entra muito o que o doutor Carlos falou. Eu estou vendo, nesse primeiro momento, o movimento de adequação LGPD em função do mercado, em função dos clientes, dos tomadores de serviços que estão exigindo dos parceiros a adequação LGPD, porque a responsabilidade é solidária, né? Não importa se eu vazar ou se um terceiro ao meu, um cliente ou um tomador de serviço vazar algum dado ou descumprir a lei, nós teremos responsabilidade solidariamente. Foi o caso da construtora, né? Inclusive foi um parceiro que utilizou indevidamente os dados, e a construtora, junto com a empresa, foram demandadas e condenadas solidariamente. Então, esse movimento de mercado é muito importante. A partir daí, dentro do processo, nós precisamos definir propriamente as atividades de tratamento de dados, né? Onde eu coleto dados? Desde o começo, eu estou ali, tem um formulário no meu site, coletando currículo, ou coletando dados de pessoas físicas para fins de prospecção de negócios, né? Isso tudo dentro da cadeia de negócio. Isso passa para o RH, isso vai para o DP, existe um departamento comercial envolvido, como a Adriana disse, né? A complexidade é muito grande, é uma lei transversal, ela passa por todos os departamentos, então todos têm que estar envolvidos. Nós temos que fazer o cadastramento desses tratamentos, ou seja, correlacionar quais departamentos fazem quais atividades de tratamento, e aí é o primeiro passo do que a gente chama de data mapping, ou alguns falam data mapping, né? A pronúncia americana ou a britânica, como queiram. Entender exatamente que dado eu estou coletando, para qual finalidade, onde esse dado é armazenado, qual é a base legal, né? Por quanto tempo, qual o ciclo de vida útil desse dado. Faço uma correlação aqui que na metodologia envolve muita análise de risco, porque, como o doutor Carlos falou, nós estamos falando aqui de análise de qual risco a empresa está exposta. Esse dado é sensível? Esse dado ele é mais acessível, ele está mais sujeito a um descumprimento, um vazamento, e se vazar, o impacto é menor, é maior. Isso tudo a gente classifica dentro de uma matriz, né, um mapa de calor, um heatmap, que vai nos mostrar de uma forma muito, até gráfica, muitas vezes, né? A gente tem a questão da gestão à vista, através de painéis de controle, utilizando sistemas, que podem nos mostrar quais são os processos críticos que nós devemos dedicar mais tempo, esforço para diminuir a exposição do risco da empresa. Depois do mapping, a gente tem que fazer o registro das operações de tratamento de dados, o que na lei europeia eles chamam de ROPA, que ali é que vai demonstrar que eu fiz todo esse estudo, toda essa classificação, que eu estou atendendo todos os requisitos da norma, da Lei Geral de Proteção de Dados. A partir daí, com tudo isso mapeado, entendendo toda essa situação da empresa, nós passamos para definir políticas internas de proteção de dados. Nós vamos revisar e produzir toda a documentação necessária, aí muito sobre o aspecto não só operacional, mas jurídico, né? Aí que entra muito a atuação, não necessariamente do advogado, né? Mas a atuação daquele profissional que tem o conhecimento da lei. Então, nós precisamos andar junto ao advogado, profissional de TI, né? E todos aqueles envolvidos. Fazemos essa definição das políticas, então, internas de proteção de dados, e, a partir daí, vamos para a penúltima etapa, dentro da nossa metodologia, que é treinamento dos colaboradores. Nós precisamos levar a cultura lá da alta gestão à base operacional. Todos serão agentes de tratamento de dados, principalmente quando a gente está falando aqui, né, para o segmento de vigilância, que nós temos, muitas vezes, um profissional lá na ponta, fazendo um controle de acesso em um determinado ambiente, coletando dados pessoais, né, seja um formulário, seja uma coleta de vídeo, né, que tem dados biométricos. Então, todos esses elementos, os empregados, os colaboradores, precisam estar cientes, precisam ser qualificados. E, por fim, nós precisamos também cadastrar a segurança, ou seja, determinar e evidenciar quais são os mecanismos de controle. Nós temos, por exemplo, um acesso físico de um documento físico, para um acesso de um sistema digital, um acesso interno, um acesso externo compartilhado, quais são os sistemas de informações que estão utilizados. E aí nós entramos numa esfera um pouquinho distante nossa aqui, da atuação jurídica, mas que é fundamental, que são os profissionais ou as empresas que poderão nos auxiliar fazendo uma proteção de perímetro,
né, um monitoramento contínuo, toda uma parte aí de segurança da informação digital, porque a LGPD não se aplica apenas para dados digitais, né, também para dados físicos, mas hoje em dia os dados físicos estão sendo convertidos em digitais, né, até aqueles formulários antigos estão sendo digitalizados, estão indo para dentro de sistemas. Então, nós precisamos entender e atuar em cima disso, mas num panorama, né, já extrapolando muito meu tempo aqui, é basicamente uma apresentação de como a empresa pode se adequar, quais são os passos que, pelo menos, nós trabalhamos com cada uma delas. Excelente exposição, doutor Giordano. Agradeço muito aí pelos esclarecimentos. E a gente se aproxima aí da última pergunta, que eu acredito que ela já foi sanada no decorrer, mas caso o senhor queira complementar algo, é sobre a respeito dos treinamentos, né? Toda a minha empresa terá que ser submetida a treinamento de segurança de dados pessoais? Não, vamos complementar, porque isso é um ponto-chave, como eu disse, tem a ver com a incorporação da cultura da privacidade, tem a ver com a execução, acabei de falar nisso. A própria LGPD, no artigo 50, ela determina que as empresas devem promover ações de educação e treinamento sobre o tratamento de dados pessoais. Então, é fundamental, eu acho que é muito mais do que recomendável, é fundamental que haja a capacitação e o treinamento dos todos aí eu falo não só empregados, eu falo colaboradores, né, no sentido mais amplo, porque temos prestadores de serviços, temos parceiros, temos, né, os chamados stakeholders. Trago aqui o que eu falei lá no começo, que eu prometi de abordar, um ponto que vale a pena, muito interessante, conhecer a nova norma, melhor dizendo, um procedimento especial, número 451 da ABNT, a ABNT que é o órgão responsável no Brasil pela normatização técnica por meio de elaboração das normas brasileiras, né, as conhecidas NBRs. Ele agora, no mês de fevereiro, lançou uma certificação de sistema de gestão da proteção e privacidade de dados pessoais. Ele, embora não seja vinculante, né, assim como ao contrário da lei, da LGPD, ela traz de uma forma muito interessante e organizada, e eu sou muito fã de ABNT, eu tenho um MBA em Gestão Integrada da Qualidade, porque eu já enxergava, mais de 10 anos atrás, a necessidade de padronização, de criação desses mecanismos de gerar evidência. Muito da minha expectativa, da experiência trabalhista, eu via dessa falta de documentos, falta de controle de processos, né? Eu acabei, o SEAC-MG, eu acho que foi o primeiro sindicato, pelo menos do segmento de acesso e conservação do Brasil, a ter uma certificação ISO 9001, exatamente no atendimento do departamento jurídico. Eu vi que é muito interessante isso, e agora nós estamos vivendo esse movimento de novo. Esse procedimento especial da ABNT, ele tem como referência normativa exatamente a norma 9001, que é a gestão do sistema de qualidade, traz também a ISO 27000 e a 27701, que são específicas, que trazem requisitos específicos da gestão da informação e de proteção de dados, além da própria lei LGPD, né, 3.709 de 2018. E ela determina, de uma forma muito interessante, os requisitos, mas em um de seus itens, o 9.2, ela fala que cabe à organização determinar as competências necessárias para que sejam realizados trabalhos sob seu controle que afeta o desempenho da proteção e privacidade de dados. Cabe à organização assegurar que todos os seus elementos, todos os seus colaboradores empregados sejam competentes, com base na educação, treinamento e experiência apropriados. Então, vale a pena conhecer esse documento. Eu e a Adriana, a gente tem estudado bastante isso para incorporar dentro da nossa metodologia e até responder um anseio, muitas vezes, dos clientes que perguntam, como eu vou comprovar que eu estou adequado à LGPD? Eu posso me certificar? A partir de agora, sim. É possível se submeter à ABNT, que além de ser um órgão normatizador, ela também tem o seu braço certificador, que algumas pessoas não conhecem, mas daqui a pouco ter uma empresa certificada. E isso vai ser muito interessante, não só perante a ABNT, sem falar, né, no próprio titular de dados que vai ter o seu direito resguardado, mas aos parceiros de negócio, aqueles que muitas vezes poderão nos procurar e demonstrar que nós, empresas, temos um diferencial competitivo, né? Vestimos a camisa da privacidade, da proteção de dados e somos certificados, né? Isso, imagina isso perante a concorrência, que cada vez mais vai considerar esse elemento de segurança das relações e esse elemento reputacional.
Era isso que eu tinha para falar, acho que falei um pouquinho até demais, agradeço os colegas, fico aqui à disposição agora para o debate, para responder eventuais dúvidas. Mas foi um prazer, já me posiciono. Brilhante, doutor Giordano. Enquanto o pessoal coloca eventuais perguntas aí no nosso chat, eu queria agradecer aqui, registrar, né, a participação de alguns presidentes. Nós temos aqui o presidente do Sindesp Rondônia, o doutor seu Francisco Fonseca, nosso muito obrigado, o presidente da FEBRAC, o doutor Renato Fortuna. Temos ainda vários amigos e companheiros aí do jurídico, né, de outros estados, doutor Felipe Vilarinho. Temos também aqui parceiros do Fenaviste Negócios, do INACEP, a Laura, por exemplo, da Luxus, o Tiago, da 9001 Digital. Então, agradeço aí a todos que têm contribuído e participado. Espero que nosso evento aqui tenha somado bastante, né? E aqueles que não conhecem ainda o INACEP ele foi criado com o intuito de estabelecer parcerias, né, de fornecedores de bens e serviços em prol do setor da segurança privada, e somado a isso, levar conteúdo, né? Então, um dos nossos focos é levar conhecimento que possa somar aí junto aos às nossas empresas de segurança, concursos, treinamentos, enfim. Então, a gente está disponibilizando aí também no chat as nossas redes sociais, então, caso queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E o INACEP, ele tem como a mantenedora, né, a FENAVIST, que é a Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada. Então, é um braço aí que nós temos com o intuito mesmo de fomentar e gerar, né, conteúdo e boas parcerias junto às nossas empresas de segurança privada. Doutor Juliano, com a palavra. Eu também gostaria de agradecer as lições que aqui tivemos hoje, que não se encerraram. Eu estou com uma pergunta aqui capciosa e vou fazer para a doutora Natália, que falou lá atrás, mas não sem antes agradecer a presença dos advogados, da equipe aqui do nosso escritório. Eu vi aqui que o doutor Lucas, doutor Danilo, Isabela Lotti estão acompanhando. Falei que esse material aqui ia ser de primeira. Doutor Helder Leitão, querido amigo meu, jovem advogado lá de Samambaia, aqui no Distrito Federal, e aos demais ex-alunos, Iago Morgan, obrigado pela presença. Faço uma pergunta aqui dirigida à Natália, e depois os demais podem, se for o caso, complementar, se achar que há algo. Uma empresa pode, ao invés de pegar tão somente o termo de consentimento, que nós entendemos que é o mínimo que hoje se faz necessário para tratar dados, eu posso colocar que aquele titular de dados renuncia aos direitos previstos em lei, de que ele abre mão, ou seja, o direito de titular de dados, inclusive de possíveis indenizações por vazamentos, ele é renunciável, é um direito disponível? Agradeço. Doutora Juliano, pergunta excelente, viu? Eu queria só, antes de responder, aproveitar o gancho de parabenizar todos aqui os palestrantes, o doutor Carlos Eduardo, o doutor Giordano, a doutora Adriana, por excelentes exposições, e aproveitar também para juntar um gancho de que a cultura, né, de dados é realmente um cenário muito novo, né? E a doutora Adriana expôs muito bem. A gente precisa, na verdade, a mudança de cultura é muito importante e não é um caminho fácil, né? Muito ao contrário, ele é árduo e a gente precisa realmente mudar, né? Eu acho que as tecnologias vêm aí num sentido de ajuda muito grande, e a gente tinha aí num cenário até um pouco antes da LGPD, né, a gente ainda está trabalhando muito com essa cultura de que quanto mais dados coletados, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos terceiros, melhor, né, e agora a gente tem um cenário da LGPD de que a gente tem que mudar um pouco esse mindset de que eu não tenho que guardar um volume de dados desnecessário, né, ou que eu não esteja usando. Muitas vezes as companhias até absorvem aí os dados e não seguem aí, às vezes nem tratam os dados, né, mas como a gente comentou um pouquinho antes, o tratamento de dados, ele é muito abrangente. Então, só o fato de você ter acessado, de você ter lá armazenado,
você já tem que estar aí adequado com as diretrizes da LGPD. Então, eu achei muito, muito boa a exposição, eu queria só acrescentar esse ponto, porque realmente é muito difícil essa mudança, né, de parâmetros. E aí, para responder sua pergunta, doutor Juliano, isso realmente não é possível, né? A gente tem que ter um termo de consentimento muito bem específico, para uma finalidade muito bem determinada, e que você preveja aí também a qualquer momento que o consentimento que eu forneci, por exemplo, ele seja revogado a qualquer momento, né? Então, que eu tenha como titular do dado fácil acesso ao encarregado, né? Que muito bem o doutor Carlos expôs aí suas responsabilidades, né? Do encarregado, do DPO, para que eu revogue esse consentimento. Então, eu não posso dispor, assim, amplamente dos meus direitos como titular de dados. Deixo aí a palavra para os demais palestrantes, se quiserem complementar, por favor, fiquem totalmente à vontade. Queria aproveitar já para agradecer a participação, agradecer o convite e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, nesse painel tão interessante aí, com palestrantes tão renomados. Obrigada, viu, pessoal? Doutor Juliano, posso só complementar os comentários da Natália? Eu acho que, eu super concordo, Natália, eu acho que é isso mesmo, eu acho que se a gente tiver, pode até colocar no papel, né, que o titular, ele abriria a mão dos direitos, mas eu entendo que ali é meio que uma norma de ordem pública, e qualquer coisa que fosse nesse sentido contrariaria o próprio espírito da LGPD, né, num termo de consentimento. Só um ponto que eu sempre gosto de ressaltar, que muito se fala de consentimento quando a gente fala de LGPD, né? Que o consentimento precisa ser coletado, tal. Consentimento é uma das 10 justificativas ou bases legais que a gente tem, né? Quando eu estou falando de dado normal, para tratar, para coletar e usar um dado, né? Então, assim, quando a gente faz esse trabalho que o Jordano e a Adriana comentaram de estruturar a governança e de fazer aquele mapeamento para entender quais são os processos, a partir desse desenho, desse cenário que a gente extrai, né, das interações ali com a empresa, nem sempre a gente usa o consentimento como justificativa ou base legal. Né? Pelo menos na nossa experiência prática, o consentimento é meio residual. Né? Ele é um percentual menor, na verdade, quando a gente vai ali para a prática, para o chão, das bases legais que a gente usa. Na maioria das vezes, RH, por exemplo, setor de RH, gosto de usar RH porque toda empresa tem funcionário, né? RH. Muitos dos dados que o departamento de RH ou a empresa coleta são ou para cumprir o contrato de trabalho, né? Então eu tenho dado bancário do funcionário. Para eu pagar ele todo dia 5, eu preciso do dado bancário dele. Então eu não preciso do consentimento do funcionário para coletar o dado bancário dele, porque eu estou cumprindo o contrato de trabalho. Então, a LGPD diz que para cumprir um contrato, eu posso coletar e tratar dado pessoal, tá? Então, quando eu for fazer o registro, que o Dr. Jordano comentou com muita propriedade, das operações de tratamento, eu vou colocar lá, eu coleto o dado financeiro do colaborador para cumprir o contrato de trabalho, nos termos dessa base legal da LGPD, não coleto consentimento. Há outros dados que eu coleto do funcionário que são para cumprir normas trabalhistas, né? Ou do INSS, ou do Ministério do Trabalho, dados que eu preciso coletar para reportar para o governo. Então, eu estou diante aí de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, novamente não aplico consentimento. Tá? E por que eu não aplico consentimento? Porque, primeiro, que o consentimento é revogável, né? E o funcionário ele não pode revogar isso, porque eu preciso cumprir a lei. Né? E tem outro ponto na relação de trabalho, eu tenho uma relação de hierarquia entre o empregador e o funcionário. Então, se eu for coletar consentimento, será que ele é livre? Ou será que ele está pressionado a dar o consentimento para o empregador? Tá? Então, só para pontuar isso, que isso gera muita confusão. Todo mundo fala, precisa ter o consentimento. Não, consentimento está lá, super válido, serve para algumas situações. Para dado sensível, dado de saúde, prefere-se, inclusive, sempre que possível, a utilização do consentimento, mas nem sempre ele é a melhor justificativa ou base legal para coletar e usar o dado. Doutora Soraya, não sei se tem alguma outra pergunta aí que veio do chat. Se não tiver, eu já estou com uma aqui também, já engatilhado. Então, fique à vontade, doutor. Até então, não temos nenhuma pergunta. Assim,
sem querer misturar assuntos, nós aqui no escritório atuamos com uma certa intensidade na área de licitações e contratos, né? Editais, recursos administrativos, que, inclusive, estou vendo o Jordano assentir aí, né? É uma área de atuação muito forte, tanto das empresas de asseio de conservação quanto de vigilância, né? Que possuem contratos com os órgãos públicos, a administração direta e as estatais. E quando veio, e a gente está vendo o Brasil tendo evoluções legislativas que impactam em nossas vidas, né? Muita gente dizia, long time ago, que a vida que mais tinha mudado a vida, a lei que mais tinha mudado a vida dos brasileiros era o Código de Defesa do Consumidor, que é lá de 1990, muita gente aqui não era nem nascida, né? Pois bem, e aí a gente está vendo, por exemplo, veio a política de compliance de forma muito intensa e contundente. Aí o Brasil, mais uma vez, as empresas, algumas se adequaram e tal, mas foi uma política até aconteceu. E aí você tem, por exemplo, agora algo semelhante, que é a LGPD. E eu tinha cantado a pedra lá atrás, falando para os segmentos empresários, falando, olha, você que presta serviço aos órgãos públicos, implemente o compliance, porque podem os órgãos começarem a exigir nos editais como critério de participação da concorrência, né? E aí acredito que isso também deve tomar corpo com a LGPD, ainda que tenhamos agora uma nova lei de licitações, né, que vai conviver com a 8666 por 2 anos. E aí, assim, eu não sei qual aí já tenha tangenciado esta leitura, se a LGPD se tornará obrigatória, não só por respeito a ela própria, como também por ela passar a ser uma exigência dos tomadores de serviço, sejam eles públicos ou privados. Muito obrigado. Permite, posso entrar nessa seara um pouquinho, já que o doutor Juliano me citou, a gente vive muito essa questão, né, no segmento de terceirização de forma geral, né, já que os maiores tomadores de serviço são os órgãos públicos, né, inegavelmente. E esse cenário a gente já vem trabalhando muito com ele também, com essa perspectiva, porque, como eu disse mais cedo, existe a solidariedade. Então, inclusive, o tomador de serviço do órgão público, ao contratar uma empresa de vigilância, por exemplo, haverá esse contato, essa troca de informações, até mesmo para fiscalização do próprio contrato, né? A gente tem cliente nesse segmento, todos os meses é preciso ser fornecido dados pessoais de todos os trabalhadores que prestaram serviço para aquele órgão, para aquela entidade, e ali tem todos os dados, inclusive alguns dados sensíveis, muitas vezes, né? A gente fala aí de atestado de afastamento, algumas coisas nesse sentido, além de dados que não são considerados sensíveis para a lei, mas são dados que podem ter envolver um risco muito grande, dados bancários, outras informações nesse sentido. Então, é justamente com esse cenário que nós temos trabalhado também, temos tentado ainda conscientizar, porque eu tenho entendido, eu tenho visto na prática, os empresários ainda vêm me perguntar, mas e essa LGPD, o que é LGPD? Né? Como ela, outro dia eu recebi uma ligação, como ela vai impactar na vida da minha empresa, era uma empresa de vigilância, como vai impactar na minha empresa se eu não faço tratamento de dados, eu não capto, eu não tenho lista de clientes, pessoas físicas, meus clientes são todas pessoas jurídicas. Aí nós vamos ter um impacto muito grande internamente dessas empresas, porque a maior parte dos dados pessoais que são tratados, na verdade, são os dados do público interno, dos empregados, prestadores de serviço. Mas vai ter sempre esse ponto de contato com os tomadores públicos, né? E tomador público vai ser um outro desafio grande. Eu tive, no mês passado, eu tive a oportunidade de ministrar uma aula no curso de formação continuada da ENAMAT, um órgão, né, a Escola de Educação do TST, para o juiz do trabalho, e eles pediram que eu falasse, a ministra Dora, né, a coordenadora, pediu que eu abordasse a questão prática para os juízes e para os próprios administrativos, né, os gestores públicos das entidades públicas, como eles vão adequar a LGPD, né, que exigência. E aí o TST já tem uma normativa com relação à elaboração das suas políticas de privacidade, que vai nos afetar diretamente, porque internamente do TST, na relação do TST com todos os jurisdicionados, com os advogados, inclusive. Então, a partir de agora, nós vamos acelerar esse processo de LGPD na vida prática, e eu faço muito, doutor Juliano, a comparação com o CDC, lá em 1990, que naquela época trouxe luz para um direito, uma série de direitos
dos consumidores que até então, né, não tinham essa consciência. A LGPD está fazendo a mesma coisa. Os titulares de dados, por exemplo, os ex-empregados já estão colocando nas ações trabalhistas pedidos de indenização por dano moral por descumprimento da LGPD. Os clientes farão isso, porque a partir de agora eles têm uma lei geral, eles têm um código, né, assim como existe o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, uma norma que ali está estabelecida uma série de direitos. E aí a gente tenta conscientizar os empresários nesse sentido. Olha, as multas, por exemplo, aquela famosa multa de 2% do faturamento, pode chegar a 50 milhões de reais por evento, ela ainda não está valendo. A doutora Natália falou muito bem, existe um projeto de lei ainda jogando, postergando para 2022, mas essa não é a questão. A questão é que a empresa está sujeita a riscos muito maiores, não só de ser excluída desde a sua contratação, de ter provocações judiciais por descumprimento, né? E nós vamos ter que lidar com essa questão. Então, os empresários entender que agora existe uma série de direitos dos titulares e existe uma série de obrigações das empresas, que a gente chama de controladoras e operadoras. E existem direitos, inclusive, que tem que, por exemplo, uma solicitação da confirmação da informação do tratamento de dados, né? Qualquer titular pode, hoje em dia, demandar a empresa, e a empresa vai ter um prazo curtíssimo, né, de alguns dias para prestar essa informação. A empresa está preparada para isso? Aí ela tem que saber, olha, esse risco é a pedido de risco, né? Eu vou correr esse risco, eu não tenho recurso suficiente nesse momento, ou eu vou fazer, ótimo, uma questão que o senhor abordou lá no começo, doutor Juliano, o projeto de compliance. Qual é a nossa ideia da Agile for All? É ter o menor projeto num tempo mais curto possível implantado. Ele é o melhor? Não, não é o melhor, mas ele vai ser aprimorado. Acho que a doutora Natália falou isso também, ou o doutor Casa, agora não me recordo, o projeto de compliance da doutora Natália, né? É um processo vivo. Ele não tem um ponto, ele não é um processo, melhor dizendo, né? O processo tem começo, meio e fim. Ele, na verdade, é um procedimento que nós temos permanentemente na empresa. Qual é a nossa sugestão, né? Eu e a Adriana, nós fazemos. É melhor você dedicar o esforço e ter uma primeira versão do seu projeto de adequação no menor espaço de tempo possível, porque os requisitos, pelo menos você vai entender os seus riscos. Nós vamos fazer basicamente um mapeamento de riscos e, a partir daí, nós vamos dedicar esforço, vamos dedicar tempo dos riscos maiores para os menores, para proteger os nossos clientes, proteger. Advogado, hoje em dia, né, ainda mais depois dessa pandemia, nós somos mais do que tudo, nós fazemos esse papel de gestor de risco junto do cliente. Nós apontamos, olha, ele fala, eu posso fazer isso? Eu falo, bom, você pode A, B e C. O risco de A é isso, de B é isso, de C é isso. Você escolhe. É isso que a gente tem que fazer, esse papel de trabalhar o risco. Eu vou fazer uma ponderação rápida aqui. Às vezes é muito difícil, né, nós da advocacia, convencer o empresário de fazer investimentos, né, em alguma política. Ele fala assim, vem cá, eu vou ganhar quanto com isso? Não, filho, infelizmente, isso aqui é um damage control. Isso aqui é para você não ter o pneu furado no meio do seu caminho e você ter um step e você ter segurança para chegar ao seu destino. Então, a gente tem que ter muita habilidade e sabedoria nessa linha aí. Muito bom. Perfeito. Essa é a abordagem que eu tenho tido com os clientes na LGPD e na advocacia em geral, é basicamente essa. O advogado se aproximar, inclusive, do cliente nessa questão extrajudicial, né? Muito mais no preventivo, no consultivo, na orientação, ser um parceiro e gerar essa relação de conhecimento, até mudar muito a comunicação, né? Parar de falar o juridiquês, falar a linguagem do empresário ou a linguagem do cliente, que seja. Essa é uma bandeira nossa na Agile for All também, sem juridiquez. Desde que eu já fazia. Eu acho que tem que falar assim para ele, falar assim, não, olha, essa questão da LGPD, você não se preocupa, o que eu vou fazer para você vai te dar mais contratos, vai te dar mais liberdade de negociar. E eu brinco aqui, viu, quando a gente fala de política, eu fui da política de ordem, não sou mais, estou feliz aqui do lado de fora, eu brinco assim, rapaz, porque às vezes as pessoas têm aquelas mágoas, né? Fulano me fez isso, eu falo, rapaz, por que o carro tem o para-brisa maior que o retrovisor? Olha para frente, né? Pense no futuro, por mais desafiador e desconhecido que ele seja. Doutora Soraya, nos ajude.
Perfeito, doutores. Enfim, não temos nenhuma outra pergunta aqui pelo nosso chat. Então, a gente aí segue ao nosso encerramento, né, do evento. Então, em nome do INASEP, eu agradeço aí a participação de todos, tanto os aqui palestraram, mas também aqueles que nos acompanharam durante o vídeo. O vídeo vai estar disponível, então, se os senhores quiserem também divulgar a outras pessoas, né, que não tiveram oportunidade de assistir ao vivo, que o nosso interesse realmente é que todos estejamos alinhados quanto ao conteúdo, né, que as nossas empresas de segurança estejam atualizadas, entendam da importância e dos riscos, né, como aqui bem dito. Então, agradeço muito a participação. Doutor Juliano, mais uma vez, reitero meus votos de agradecimento, né, essa parceria de sempre. E caso os senhores tenham também interesse de conhecer um pouco mais os nossos parceiros, entrem em contato direto, tanto pode ser por intermédio do INASEP ou até mesmo diretamente pelos nossos parceiros que aqui se encontram. E é isso. Tenham todos um bom dia. Vou dar um último registro aqui, Soraya, perdão, só para dizer que não peguei termo de consentimento, nem da doutora Adriana, nem da Natália, nem do Jordano, nem do Daneman Cícero, doutor Carlos Eduardo, mas fiz uma publicação, marquei todos aqui. Se acharem que é necessário, eu mando um termo de consentimento para marcar na minha publicação, mas é uma forma da gente também se colaborar. Autorizado. Obrigado. Pode ser expresso aqui mesmo. Já grava, deixa gravado. Está gravado, né? Autorização. Ótimo. E nesse momento muito duro de pandemia, em que temos, cada um de nós, eu tenho certeza que perdendo colegas, pais de colegas, parentes, colaboradores, está muito triste. E uma manhã como essa é uma manhã leve, afável, nos acalenta a alma, com pessoas de bem. E tem um secretário de Estado aqui em Brasília, que é um advogado que tem uma história muito bonita, o doutor Severino Cajazeiras. Eu aprendi com ele a lição, a Adriana deve conhecê-lo, o Soraya conhece, que ele falava assim, Jordano, bem mineiro, assim, eu saio de casa todo dia com a missão de fazer um novo amigo ou amiga. Isso na época da vida presencial. Então, por mais que nós sintamos falta da convivência presencial, que a pandemia realmente nos ceifou isso por esse período, que a gente aproveite as facilidades da vida virtual. E eu hoje fiz 6 novos amigos. Meu muito obrigado. Estamos em Brasília à disposição de todos. Eu aqui como estagiário da doutora Soraya, do Jefferson e da Ana Paula na FENAVIST e de todos vocês. Será uma honra. Carlos Eduardo, muito obrigado. Jordano, Adriana, Natália Nastre e Soraya. Era isso. Acho que desejo a todos aí um magnífico abril e que se abram as luzes da vacinação em massa para que possamos ter de novo eventos que a FENAVIST tão bem fazia, presenciais, Brasil afora. Muito obrigado. Obrigada.